Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso script do personagem é colocar a gravidade. E aí, pessoal, a gente não explicou ainda, mas a gente tem esse extend. Eu falei que a gente tinha que colocar no objeto correto, porque ele ia vir com as funcionalidades. Se você segurar Ctrl e clicar no Kinematic Body 2D, ele vai abrir a documentação. Então, segura Ctrl, clica em cima ou vai na documentação e pesquisa, né? Você tem aqui o pesquisar. Você pode vir aqui no Kinematic Body 2D e mandar abrir, que é a mesma coisa. Ele vai te explicar todas as propriedades, as variáveis, todos os métodos, né, as funcionalidades que tem e o que cada uma faz, para você aprender como mover o seu camarada. Então tem aqui o Moving Slide, ele te explica tudinho, né, todos os valores que podem ser passados para a função. Então a característica da função você chama ela por nome e passa os parâmetros por parênteses, igual está aqui, ó. Esse é o nome da função, isso aqui são as suas condições. Claro que aqui é uma definição de função. Agora a gente vai fazer uma função que já existe para o personagem, porque como ele tem um objeto Kinematic Body, ele já herda, né, todas essas funções. Então nós vamos usar aqui o Move and Slide. E olha só, entre parênteses nós passamos os parâmetros. Aqui nós passaremos um vetor 2D. E nós vamos passar aqui, então, que a gravidade puxa para baixo. Então, a minha posição X, né, ela não é afetada, porque ela é na horizontal. Mas a minha posição Y, sim, que é na vertical. Eu caio, né, para baixo. Então, eu vou colocar aqui, galera, 0, por exemplo, 40. Então, vamos ver o que acontece agora se eu der o play. Então, meu personagem caiu e você vê que a gravidade continua puxando ele para baixo, certo? Então, não tem problema. Vamos colocar na posição melhor para a gente ver ele caindo. Vamos voltar no mundo. Aqui. E aqui ele cai. Tum. Eu não preciso controlar o tempo, porque o Process já faz isso, já sabe que é 60 FPS, né? Então, é 40 segundos por frame. É 40 pixels por frame, né? Então ele vai botando 40, 40, 40, 40, vai adicionando aí o vetor no Moving Slide. Então a gente criou aqui, então, podemos comentar a gravidade, né? Todavia, galera, essa é a pior forma de passar parâmetros para o seu jogo, porque toda vez que eu quiser mudar, quando eu for ajustar, eu vou ter que vir aqui. Então vamos começar a criar nossas variáveis para o nosso personagem. A primeira delas vai ser a gravidade. É um valor que a gente ajusta, mas depois a gente não quer que ele mude. Então, botei em maiúsculo, indicando, né, que é um valor que eu não quero que mude. Existe outra forma de criar constantes, mas eu prefiro deixar sempre em variáveis, porque quando você está programando inicialmente seu game, você sempre está criando, né, essa questão dos ajustes. Então, perceba que a gravidade, ó, é como se eu escrevesse o valor 40 aqui e usei a função Moving Slide e passei um vetor que vai ficar sendo multiplicado pela nossa posição, né, no Moving Slide o tempo inteiro. Então você pode ler aqui e entender melhor as funções através da documentação. Então beleza, pessoal, essa é a primeira parte. Depois nós vamos fazer os inputs. Nós vamos ajustar variáveis do movimento, da força do pulo, do tempo, né, o pulo máximo, né, para o nosso personagem já criar vida. Bom, agora, pessoal, a gente vai dar prosseguimento a programar as entradas. E existe aqui, né, uma classe disponível por definição na nossa programação aqui dentro dos scripts, né? Assim como o print, que é um comando nativo, a gente tem o input, né, já nativo dentro do nosso programa. E aqui a gente vai começar, deixa eu só comentar para você não se perder, a fazer um movimento para a esquerda. E como é que a gente faz isso, né? Então, dentro do input, a gente tem aqui as funções isDoSpressed, quando você aperta o botão e solta. Quando você usa o Joy, que seria o controle sim, a Godot já traz configurações para controles mais modernos. Mas vamos usar aqui o isAction Pressed, ou seja, quando a ação é pressionada. E você deve estar se perguntando, nossa, mas já vem então para a esquerda, para a direita? Sim, vem, pessoal. Então, vou botar o right, que são as setinhas, tá? Então,
Agora a gente vai fazer uma estrutura condicional. Então, se eu estou perguntando, se a ação rewrite for pressionada, então faça, 2 pontos. Então, olha a condição. Se essa condição for verdadeira, somente se isso aqui retornar um valor verdadeiro, o cara realmente pressionou, o if significa se. Então, se isso foi pressionado, 2 pontos. Assim como eu iniciei a função aqui a partir dos 2 pontos, se iniciou uma nova funcionalidade. Veja que ele já deu um tab interno, significando que o que eu colocar agora vai estar interno ao if e não a função. Então, se eu escrevesse abaixo, estaria, né, no corpo da função. Como eu dei um segundo tab, está dentro desse if, só vai ser executado o que eu disse agora se a condição for verdadeira. Então, eu vou dar um move and slide. Você acabou de descobrir que o move and slide é o que move o personagem. No caso ali, é a gravidade sempre vai estar atuando, né? Mas aqui a gente dá um vetor 2D com um movimento, certo? Eu vou botar um movimento igual ao da gravidade, tá? Então, vector 2, como é que é o nosso movimento? A gente tem aqui um movimento, vou criar essa variável. E quando a gente vai para a direita ou para a esquerda, o nosso movimento é na horizontal, né? É no eixo X. Então, a gente não afeta, pelo menos ao pressionar aqui o botão, o eixo Y. O Move and Slide também, ele tem um segundo parâmetro que é a direção, pessoal. Olha aí, você quer saber onde é que esse vetor vai ser aplicado. Você colocou a velocidade linear, o vetor de multiplicação, então tem um movimento, né? Olha aí aquela ideia que eu desenhei lá passada. E agora a direção. Então a gente vai dizer aqui que o vetor, né? Ele está em 2D. Então o vector.up. O que é o vector.up? O vector.up é a configuração que a gente disse que é o vetor está em 2D. Então já estou adiantando, né, vários estudos para vocês. Get node. Então, galera, agora a gente vai aprender a navegar na árvore de nós, que é aqui, ó, nossa árvore de nós. Como é que então que a gente pega e dá para o nosso jogo, né, a captura de objetos? Porque é o seguinte, quando a gente se mover nessa direção, né, o nosso personagem está olhando para a direção. Mas quando a gente for para o outro lado, estranhamente, vai dar aquela impressão, nossa, mas ele nem está olhando para onde está andando. Pois é. Então a gente vai capturar o nó do personagem, que é o sprite, galera. E como é que a gente faz isso? Bom, como o personagem está no mundo, né? Eu posso, inclusive, capturar objetos que são meus parentes, né? Que estão aqui. Mas no caso aqui, eu tenho um objeto interno, que é meu shield, né, meu filho, lembra esse conceito? E eu quero pegar o sprite, eu quero flipar ele quando necessário. Então, como que eu faço isso? Então, a gente vai pegar aqui, você já deve ter percebido que ele já sugeriu, né, os nós internos do próprio personagem. Então, para aparecer esse menu, você vai dar o Ctrl Space e ele aparece aqui para nós esse contexto. Então, vou botar aqui o sprite. Colocando o sprite, agora eu capturei. Agora as opções, a partir do momento que eu boto o ponto, são opções da classe Sprite, como se eu tivesse o Extend Sprite, como se tivesse aqui, né, as funções dessa classe de objetos. De novo, você pode documentação, caçar Sprite e ver as possibilidades que esse objeto tem. Então, olha que maravilha, você está ligando os objetos da parte do design do jogo com a programação. Bom, adiantando aqui para nós, eu já vou colocar direto o flip. Flip horizontal. Flipar, ou seja, ele vai inverter a imagem. Nesse caso, a esquerda está na posição correta, então eu vou dizer que é falso. Eu não quero que ele flipa. É necessário, porque caso eu flipe, quando eu voltar para a esquerda, eu tenho que flipar de volta, pessoal. Então, por isso que eu estou colocando dessa forma. Aqui está dando erro porque eu não criei um movimento. Daqui a pouco eu volto nisso, só para a gente não perder o raciocínio. Então, aqui agora, eu vou criar o input, novamente, is action pressed, e vou colocar agora o i left, right e left. Galera, é o mesmo movimento, só que dessa vez tem uma diferença. O meu movimento vai ter uma multiplicação negativa, porque ela é oposta, né? E agora eu vou flipar de verdade, true, verdade. Então, verdadeiro e falso.
Você quer que flipe os sprites? Não, e aqui sim. E agora a gente vai criar essa variável do movimento. É interessante sempre que deixar a multiplicação negativa aqui e não criar o número aqui, né? Porque se você pode acabar se perdendo nos cálculos. Então, o meu movimento também de 40 pixels. E vamos ver o que acontece agora no jogo. Se eu der um play, ó, ele vai para os lados, olha que legal. E ele flipa, você vê que o personagem realmente flipa o seu sprite. Perfeito, nosso personagem já está andando. Bom, pessoal, então o rewrite e o releft, onde é que a gente vê isso? Bom, aqui no projeto, a gente tem aqui mapa de entradas. E esses nomes, o e-accept, são os botões gerais. Perceba que, por padrão, a Godot já configura as teclas principais, mas você pode mudar. Se você quiser botar no padrão ASDW, né? AWSD, que é o padrão de FPS comum, você pode estar trocando ou adicionando. Então, nós vamos fazer isso, né? Então, eu vou colocar aqui no URI left, né? Eu vou colocar aqui o pad. Eu vou adicionar. Então, eu vou colocar aqui uma tecla física, uma tecla, né? Que é o A. Então, o A, ele também é o left. Então, eu posso trocar esse nome se eu quiser, né? Criar uma ação do zero. É só você escrever aqui e adicionar. Mas eu vou aproveitar as existências. E right, eu vou colocar também a tecla D. Ou seja, se eu clicar tanto na seta quanto na tecla OD, vai funcionar. Você pode colocar a mesma coisa aqui, pessoal, para o W e para o S, que é down, né? Aqueles comandos de FPS padrão. Então, você botou a WSD como padrão de entrada. Vamos dar um play para ver? Então, não vou usar setas, vou usar aqui o A, ó, o A e o D, ó. Funcionou de boa. Então, você pode até tirar setas, caso você vá usar para outras coisas, né? E pode criar ações a mais ou a menos. E configurar o controle que você quiser, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês que você pode ter aqui, ó, o botão do joystick. E ele tem aqui as várias configurações, como Xbox Pedal, PS5, Dual, enfim, os controles principais, né? Também tem o controle do Nintendo Switch. Então, tem os principais consoles para configuração. Então, na próxima aula, a gente vai começar a fazer o sistema de pulo. E vamos continuar as configurações.